Hoje eu quero convidar você para fazer uma viagem no tempo. Uma viagem para uma época em que a diversão era diferente. Não existiam celulares, não existia internet, não existiam redes sociais. Quando alguém queria encontrar os amigos, precisava sair de casa. E era justamente nos clubes e salões de dança que boa parte da juventude passava seus melhores momentos. Quem viveu os anos 80 e 90 sabe exatamente do que eu estou falando. Era uma época simples, mas cheia de histórias que ficaram guardadas para sempre na memória. Quando chegava o fim de semana. Durante a semana, cada um seguia sua rotina: trabalho, escola, compromissos, mas quando a sexta-feira chegava, o clima era outro. A conversa já começava cedo. Os amigos combinavam onde ir. As roupas eram escolhidas com cuidado. O cabelo recebia uma atenção especial. E a expectativa aumentava ao longo do dia. Afinal, o fim de semana era o momento de encontrar os amigos, conhecer gente nova e aproveitar algumas horas longe das preocupações do dia a dia. O ambiente que todo mundo lembra. Quem frequentou clubes naquela época provavelmente se lembra da sensação, o movimento na entrada, as pessoas chegando aos poucos, os grupos se formando, as conversas acontecendo por todos os lados. Muitos começavam à noite no bar ou nas mesas espalhadas pelo salão. Outros iam direto para a pista e, conforme a noite avançava, o local ficava cada vez mais cheio. Era um ambiente diferente do que vemos hoje. As pessoas conversavam olhando umas nas outras, riam juntas, dançavam juntas, viviam o momento. Quando as bandas tomavam conta da noite. Em muitos finais de semana, a animação ficava por conta das bandas. Eram grupos que tocavam os sucessos do momento. E também músicas que já tinham conquistado o público. Quando a banda começava a tocar, a pista logo enchia. Os casais aproveitavam as músicas românticas. Os mais animados aguardavam os ritmos mais agitados. E a noite seguia, embalada por canções que muita gente ainda lembra até hoje. Era comum alguém ouvir determinada música anos depois e, imediatamente, voltar para aqueles momentos. A música tinha esse poder e continua tendo. A famosa tape. Mas nem sempre havia banda, e quem viveu essa época certamente vai se lembrar da famosa tape. Era como muita gente chamava as noites comandadas pelos DJs. Na prática, era uma grande seleção dos sucessos que estavam tocando nas rádios. Tinha música romântica, tinha pop, tinha rock, tinha dance. Tinha de tudo um pouco, e a pista permanecia cheia durante boa parte da noite. Foi nessa época que muitos jovens aprenderam os famosos passinhos. Alguns eram simples, outros exigiam bastante ensaio. Mas quando a música certa começava, bastava olhar para a pista para ver grupos inteiros dançando, praticamente sincronizados. Vez ou outra, surgiam as rodas de dança, principalmente quando aparecia alguém disposto a mostrar os seus melhores movimentos. Quem viveu os anos 80 certamente se lembra da influência que os videoclipes tinham sobre os jovens. Muitos tentavam reproduzir os passos dos artistas que apareciam na televisão. Alguns conseguiam, outros nem tanto.
mas a diversão era garantida. A moda da época. A música influenciava praticamente tudo. O jeito de vestir, o corte de cabelo, os acessórios. Cada geração tinha suas referências e bastava olhar ao redor para perceber isso. Era uma época em que as tendências demoravam mais para chegar, mas quando chegavam, eram abraçadas por muita gente. As fotografias guardadas até hoje mostram exatamente isso. E são elas que nos fazem sorrir quando olhamos para trás. As grandes festas. Além dos finais de semana comuns, existiam os eventos especiais. Alguns eram aguardados durante meses. Quando chegava a data, o salão ficava lotado. Muitas famílias participavam. Amigos vinham de outras cidades e o assunto rendia conversa por vários dias depois. Quem participou dessas festas sabe que elas acabavam se tornando parte da história de muita gente. E quando chegava o carnaval, a animação era ainda maior. Durante a noite, os adultos ocupavam a pista, mas durante o dia aconteciam as famosas matinês. Era a vez das crianças, confete, serpentina, fantasias, música, brincadeiras, momentos simples que acabaram se transformando em lembranças inesquecíveis. Muitos dos adultos de hoje viveram parte da infância exatamente nesses ambientes. O tempo passou, as tecnologias mudaram, os hábitos mudaram. Muitos daqueles lugares já não existem mais, outros continuam de pé, mas com funções completamente diferentes. Mesmo assim, algumas coisas permanecem: as lembranças, as amizades, as histórias e, principalmente, a sensação de ter vivido uma época que foi única. Talvez os tempos tenham mudado, talvez a forma de se divertir seja diferente hoje, mas quem viveu aqueles anos sabe que existiam momentos que pareciam simples naquele instante e que, sem perceber, acabaram se tornando algumas das melhores lembranças da vida. E é justamente por isso que gostamos tanto de recordar, porque lembrar também é uma forma de reviver. Eu sou o Lucivande e este foi mais um capítulo do canal Velha Saudade. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a lembrança mais marcante que você tem dos bailes, das danceterias e dos finais de semana dos anos 80 e 90. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.